Olá, alunos do 9º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos reconhecer o período composto por subordinação, analisar as orações subordinadas substantivas, reconhecer as funções das orações subordinadas substantivas objetivas diretas e indiretas. Você conhece esse rapaz aqui, Chaves? Você já viu aquele episódio em que o Chaves vai contar um negócio pro seu Madruga e ele fica assim: o Kiko disse que a mãe dele disse para dizer pro senhor que o Kiko disse que a mãe dele disse para dizer pro senhor que o Kiko disse. E ele fala e não fala nada. Você já assistiu esse episódio? Eu adoro esse episódio do Chaves. Os verbos podem ser... O que tem a ver o Chaves, professor, com os verbos? Você já vai entender, calma, já vai entender. Os verbos podem ser transitivos ou intransitivos, ok. Então, os intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Por exemplo, fulano morreu. Quem morre, morre. Não importa se morreu de acidente, morreu de velhice, o fato é que morreu, né? Um verbo melhor, fulano casou. Então, João casou. Vamos pensar aí, João casou. Não importa com quem, onde, não muda o fato de estar casado. Então, os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Então, aqui eu não quero que você analise a situação, só que você entenda o verbo. Por exemplo, João chegou. João chegou atrasado, não muda o fato dele ter chegado. Chegou, tá chegado, pronto, chegou. Eu não posso dizer que ele não chegou só porque ele chegou atrasado. João chegou rápido. Não dá para dizer que ele chegou mais só porque ele chegou rápido. Quem chega, chega. Entendem? Então, os verbos intransitivos, eles não precisam de complemento. Claro, eles têm outras palavras que atribuem circunstâncias, mas não necessariamente um complemento. Já os verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento. Por exemplo, posso chegar aqui para vocês e dizer assim: ó, pessoal, eu comprei. E aí você vai dizer o que para mim? Comprou o quê? Olha só, o verbo comprar necessita de complemento. Por que ele precisa de complemento? Porque quem compra, compra algo. É igual o verbo precisar, que eu acabei de usar aqui. Quem precisa, precisa de algo. Numa conversa, eu até posso dizer assim: ô fulano, você precisa de dinheiro? E aí você responde: eu preciso. Sem complemento. Mas aonde que estava o complemento do verbo aí? Estava lá na oração anterior, na pergunta da pessoa. Então, a gente precisa analisar caso a caso em todas as orações. Mas não adianta decorar uma lista de verbos. O que você precisa entender é que em uma oração, quando um verbo não precisar de complemento, ele é intransitivo. Quando ele precisar de complemento, ele é transitivo. E os verbos transitivos, ou seja, aqueles que precisam de complemento, eles vão ser de dois tipos. Eles são verbo transitivo direto, cujo objeto é um objeto direto, e o verbo transitivo indireto, cujo complemento é o objeto indireto, que é aquele que tem preposição. Então vamos ver lá. O Kiko disse: quem diz, diz algo. Verbos transitivos indiretos. O Kiko disse para o senhor. Quem diz, diz para alguém. Então lá em cima, verbo transitivo direto. O Kiko disse. Quem diz, diz algo. O Kiko disse isso, né? O Kiko disse para o senhor. Quem diz, diz algo para alguém. Objeto indireto. Então, nesse caso, o verbo dizer é bitransitivo, porque ele pode ser ao mesmo tempo direto, quem diz, diz algo, ou indireto, quem diz, diz algo para alguém. Então, nesse caso, ele é as duas coisas. Os verbos transitivos diretos não têm preposição, ou seja, eles são diretos. O Kiko disse algo, o Kiko disse isso. Pode ser com o verbo comprar também. Eu comprei uma bicicleta. Eu comprei doce. Não precisou de nada ali no meio. Só que eu posso dizer também, já os verbos transitivos indiretos, eles precisam de preposição. Naquele caso ali, o para. Por exemplo, eu disse para você fazer isso. Quem diz, diz algo para alguém.
Eu preciso de dinheiro. Ó, a preposição de aí. Então, esses são os verbos transitivos e indiretos. Entendendo isso, se você entendeu isso, as orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas e objetivas indiretas, acabou. É só isso. Se você entendeu o objeto direto e o objeto indireto, você entendeu as orações subordinadas substantivas, objetivas diretas e objetivas indiretas. Por quê? Porque elas nada mais são do que objetos diretos maiores. Objetos indiretos maiores. É só isso. Vamos ver aqui então. A oração subordinada substantiva objetiva direta são aquelas que exercem função de objeto direto. Vamos ver. Os alunos perceberam que o método de checagem era essencial. Os alunos perceberam isso, porque quem percebe, percebe algo. Neste caso, o algo era um objeto direto. Só que como ele é maior, como ele tem um quezinho ali introduzindo uma oração subordinada, eu vou ter, então, uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Porque ele está fazendo as vezes de um objeto direto. Não é objeto direto, porque é uma oração. Só que faz as vezes do objeto direto. Neste caso, vai ser, então, uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá? Então, ó, quem percebe, percebe algo. Percebe o quê? Que o método de checagem era essencial para o trabalho. Ao invés de esse que é o método de checagem, poderia ser isso, né? Percebe isso. Só que eu desenvolvi um pouquinho mais, né? Os alunos perceberam que o método de checagem era essencial. Os alunos perceberam isso. Quem perceberam? Os alunos. Perceberam o quê? Isso. Quem percebe, percebe algo. Perceberam o quê? Perceberam que isso, tá? Conjunção subordinativa introduz uma oração subordinada, tá? Agora estão percebendo que esse critério numérico não vale. Agora estão percebendo isso. Olha lá. Quem estão percebendo? Eles. Não tá ali, tá oculto. Quem percebe, percebe algo. Percebe o quê? Percebe isso. Por que você falou isso de novo, professora? Porque dá para substituir, olha lá. Estão percebendo que esse critério numérico não vale. Poderia ser muito maior. Poderia ser uma oração enorme, de umas 3 linhas. Se eu consigo substituir por isso, oração subordinada substantiva. Neste caso, como ela estava exercendo a função de objeto direto, oração subordinada substantiva subjetiva direta. Então, perceberam o quê? Que esse critério numérico não vale. Atividade de número 1. Vamos reler o trecho. Os estudantes pesquisam que origem tinha a notícia. Você vai encontrar o verbo e vai encontrar o sujeito da oração. O verbo que você encontrou é transitivo direto ou indireto? É isso que eu quero saber, você vai pensar. Vou dar uma dica. Transitivo indireto é o que tem preposição. Então, escreve lá no teu caderno e eu já volto.
E aí, o que você respondeu? Vamos ver? Os estudantes pesquisam que origem tinha a notícia. Vamos encontrar o verbo. Pesquisam. Quem pesquisam? Os estudantes. Esse é o sujeito. O verbo que você encontrou é direto ou indireto? Vamos pensar. Quem pesquisa, pesquisa algo. Olha lá. Tem preposição? Não. Então, eu tenho presença de um objeto direto. O verbo é transitivo direto. Vamos pensar juntos. Vamos analisar os enunciados. E agora a gente vai ver qual que é a objetiva direta. Eu estou procurando por um objeto direto, tá? Um verbo transitivo direto vai ter um objeto direto. É importante a verificação dos dados noticiados. Não contribua para a disseminação de notícias falsas. A ideia é que os alunos pesquisem. Os alunos perceberam que a notícia era falsa. Qual dessas aqui tem um objeto direto? Vamos analisar. Na primeira, é importante a verificação dos dados. É importante isso. Isso é importante. Nesse caso, exerce função de sujeito. Na segunda, não contribua para isso. Quem contribui, contribui para. Tenho presença de uma preposição. Se tem preposição, o objeto é indireto, não é essa. A ideia é que os alunos pesquisem. Depois de verbo de ligação, o que eu tenho? Depois de verbo de ligação era predicativo do sujeito. Nesse caso, oração subordinada predicativa. Os alunos perceberam que a notícia era falsa. Os alunos perceberam isso. Quem percebe, percebe algo. Nesse caso, um objeto direto. Ok? Vamos pensar. É importante a verificação dos fatos noticiados. O verbo é importante, isso é importante. Substantivo e subjetiva, que é sujeito. Ali, contribui quem contribui para algo, objetiva e indireta, porque tem a preposição. A ideia é que os alunos pesquisem. Nesse caso, eu tenho o verbo de ligação, também não é. Os alunos perceberam que a notícia era falsa, perceberam isso. O verbo é, quem que é? A ideia. Quem percebe, percebe algo. Perceberam o quê? Que a notícia era falsa. Portanto, aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Agora vamos ver a indireta. A única diferença da direta para indireta é a preposição. Para, em, na. A oração subordinada, objetiva e indireta é aquela que possui preposição entre o verbo e o objeto. Não contribua para a disseminação. Quem contribui, contribui para algo. Se contribui para algo com o para no meio, que é uma preposição, aí nós teremos uma oração subordinada, subjetiva, objetiva e indireta. Tá? O professor insistia para que as notícias fossem checadas. O professor insistia para isso. Olha ali a preposição. Então, nós temos aqui objetiva e indireta. Vamos analisar os enunciados abaixo e você vai dizer onde é que está a preposição, tá? Eu vou ler e aí vocês vão fazer. Não contribua para que as notícias falsas sejam disseminadas. A notícia está pedindo para que você acredite nela. Então, você vai indicar aí onde que está a preposição e nós já retornamos.
E aí, conseguiu destacar? Vamos ver? Não contribua para que as notícias falsas e está pedindo para que você acredite nela. Professora, sempre que tiver para que vai ser objetiva indireta? Geralmente sim. Quando tiver o para que, geralmente vai ser objetiva indireta, tá? Período simples é o que se organiza em torno de um verbo. O composto é aquele que se organiza em torno de 2 verbos ou mais, só cuidado com as locuções verbais, que é outra coisa. Geralmente esses verbos estão separadinhos ali na oração. Eles perceberam o critério numérico inválido. Eles perceberam que era um critério numérico inválido. Olha a alteração que nós fizemos aqui. Eles perceberam o critério. Não tem verbo, só tem um verbo na primeira, que é o perceberam. Agora olha na segunda. Eles perceberam que era um critério. 2 verbos, o perceberam e o era. Então eu transformei um período simples num período composto. Aqui nós tivemos 2 alterações, então. Eles perceberam o critério, tinha um verbo apenas. Eles perceberam que era um critério inválido, tenho 2 verbos. Aí, com o que é a conjunção subordinativa, eu vou ter uma oração subordinada. Professor, é sempre o que vai estar na oração subordinativa? É geralmente o que. Também tem o se, mas geralmente é o que, tá? Em português a gente gosta muito de falar que. Tanto que quando a gente vai né? Quando nós vamos traduzir algumas orações de inglês para português ou de uma outra língua, acaba ficando estranho porque eles não usam tanto assim, que o que é o that. Só que nem sempre eles usam como nós, né? E nós gostamos muito de colocar um que nas orações, né? Vamos ver então. Atividade de número 3. Aqui vocês vão transformar o período simples num período composto, tá? O que você vai fazer? Você vai dar o jeito de colocar um que e mais um verbo. É isso que você vai fazer. Então, é importante a verificação dos fatos. Não contribua para a disseminação de notícias. Os estudantes checam a confiabilidade dos fatos. Vou dar uma dica. É importante a verificação dos fatos? É importante que os fatos sejam verificados. Olha aí. Faz lá no teu caderno, então, e a gente já retoma aí com a explicação, tá bom?
E aí, o que você escreveu? Vamos ver? É importante que os fatos sejam verificados. Não contribua para que as notícias falsas sejam disseminadas. Os estudantes checam se os sites de busca são confiáveis. Olha o C aí. Lembra que eu falei que podia ser o C ou o Q? Então, dá para colocar o C também. Vamos analisar os enunciados abaixo e eu quero que você assinale aquela que seja uma objetiva indireta. O que é a objetiva indireta? Quando tiver preposição. Vamos ver então. Letra A. Os alunos trabalham para que as notícias falsas fossem descobertas. Vemos que tem gente que posta links. A ideia fez o professor ser selecionado. O objetivo é que os alunos descubram as fake news. Qual dessas é a objetiva indireta? É aquela que tem a preposição, né, gente? Trabalham para quê? Lembra que eu disse? Quando tiver o para quê, geralmente vai ser substantiva objetiva indireta. Na aula de hoje, nós relembramos as orações subordinadas substantivas, analisamos as funções dessas orações e reconhecemos as orações subordinadas substantivas objetivas, diretas e indiretas. Lembrando, então, aquilo que era antes o objeto direto, agora passou a ser oração subordinada substantiva objetiva direta, e aquilo que era antes objeto indireto passou a ser oração subordinada substantiva objetiva e indireta. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.